Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Eduardo e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o primeiro de uma série de vídeos sobre conceitos básicos de programação. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre variáveis, vetores e matrizes, para que eles servem, o que eles são. E para a gente começar a falar sobre variáveis, eu trouxe aqui a imagem de uma pasta, porque gostaria que vocês pensassem na variável como sendo uma pasta. A pasta era um espaço onde a gente armazena alguma coisa, seja documentos, imagens, contratos, folhas. A gente deixa ali separado com alguma coisa dentro. E nesse caso aqui, essas pastas elas têm etiquetas. Então elas têm um nome, elas têm um espaço certo destinado ali para elas. E cada uma delas vai ter ali seu próprio conteúdo. A gente pode categorizar essas pastas também, né? A gente pode falar que certas pastas só vão guardar certos tipos de documentos ou certos tipos de imagens. E as variáveis, elas funcionam dessa forma também. A variável ela é um espaço na memória RAM do computador que durante a execução do programa ou durante o escopo ali onde ela foi criada, ela vai armazenar alguma coisa que você passou para ela. E essa coisa que você passou, ela pode ter um tipo pré-determinado. Então você pode ali guardar um texto, ou então guardar um número, ou então até gerar uma variável do tipo genérico, e com base no que você for passar para ela, ela vai se adequar ao tipo. E essas variáveis, igual a essas passas, elas têm a etiqueta, né? Elas têm o nome. E quando você chama esse nome no código, né, depois de declarar a variável e passar o valor dela, quando você referencia esse nome, o programa ele busca na memória RAM do computador pelo nome que você passou para encontrar o valor certo da variável que você está chamando. Para mostrar para vocês de uma forma mais prática, eu criei aqui um projeto no Visual Studio. No caso aqui eu estou usando o C Sharp, mas o conceito de variável ele é muito genérico e pode ser replicado, né, para as demais linguagens de programação. E caso você também queira ver esse projeto, estou deixando ele no GitHub. O link para o repositório vai estar na descrição do vídeo. Esse projeto aqui ele é um tipo console, né? Então é bem básico e eu criei aqui diversos métodos, cada um aqui referente a um tipo primitivo de variável, né? São aqueles bem básicos da programação. E eu vou chamar esses métodos aqui para poder mostrar para vocês, passando um a um. O primeiro aqui que eu vou estar mostrando vai ser o método de textos, para falar sobre as variáveis do tipo string. E como eu disse, tem aqui o tipo da variável, o nome dela e o valor. E no caso aqui, eu estou passando este é um texto para a variável texto e vou estar imprimindo ela na tela. Então, quando a gente rodar aqui o programa, ele vai estar exibindo na janelinha do console o valor dessa variável. A gente chama ela pelo nome, mas ele imprime o valor. E aqui eu estou mostrando a questão da concatenação, que é quando você passa um texto, uma variável, e você junta ela com outra variável de texto. Então aqui eu passei a variável texto, mais a variável outro texto, e quando a gente imprimir isso na tela, ele vai falar este é um texto, e logo em seguida vai falar este é um texto mais este é outro texto. Ele vai juntar os dois aqui, inclusive como não tem espaço, ele vai mostrar os dois juntos, né? A palavra texto vai estar logo em seguida da palavra este. E aqui eu também trago o conceito de char. O char ele não é mais tão utilizado, porém ali na linguagem C, C++, quando ainda não se tinha o conceito de string, se tinha essa questão do char, que é somente um caractere. Então aqui se eu tentar passar mais de um, ele já apresenta um erro, né? Ele fala que excede o limite. E a string ela vem como uma evolução do char, né? Porque naquela época você precisava criar um vetor, né? Um conjunto de char para poder formar uma palavra. E eu falei agora do vetor, o vetor a gente vai ver mais para frente.
Mas aqui também eu chamo o char, concateno essa string, aqui o mais, né, que eu falei da concatenação aqui em cima, concatena essa string com a variável exemplo char. Então ele vai estar mostrando aí pra gente char dois pontos a, que é o valor aqui que eu passei para essa variável. Então eu vou estar rodando aqui o código agora. Bom, e agora o programa rodou, ele executou aqui na ordem que eu coloquei. Então, primeiro ele imprime a variável texto, falando este é um texto. Depois ele imprime a variável texto concatenada com a variável outro texto. Então ele fala este é um texto e logo em seguida ele já fala este é outro texto. E aqui no final ele imprime o char que eu passei aqui, também concatenando com esse outro texto char. Então no final ele mostra as três variáveis aqui na tela. E agora continuando para a parte de inteiros, números inteiros, eu vou só comentar aqui essa parte do textos, deixar o método que vai falar sobre números inteiros. Bom, agora para o armazenamento de números inteiros, nós temos o tipo int. Então aqui no caso eu criei a variável número, estou passando o valor de 3 para ela. E aqui eu vou imprimir ela na tela. E aqui eu mostro a concatenação de uma variável do tipo inteiro com uma variável do tipo string, um texto. Porque quando você concatena um texto com um tipo inteiro, ele automaticamente faz a conversão desse tipo inteiro para texto. Então é como se a gente estivesse colocando aqui dois textos juntos. Ele faz isso aí de forma automática, aqui no C Sharp pelo menos. Mas isso é uma das coisas que pode variar de linguagem para linguagem. O tipo inteiro, ele aguenta aí valores que passam de 1 bilhão e vai até o passando ali do 1 bilhão negativo. Então, dentro desses valores, dentro desse intervalo de valores, você pode estar atribuindo aí no tipo inteiro. Então, aqui eu também criei um tipo negativo para mostrar para vocês. E o tipo inteiro ele é mais usado assim para quando você vai fazer cálculos, né? Quando for algo para você mostrar na tela, você pode usar um tipo texto, né, para armazenar um número, mas quando você vai fazer cálculos, para você não precisar ficar convertendo, você pode usar um tipo inteiro, desde que o resultado ali, algo que você queira mostrar, não dê número decimal. O número decimal a gente vai falar aqui mais para frente. Então aqui eu estou fazendo o cálculo, né? Estou fazendo uma soma, depois eu estou fazendo uma subtração do 3 com o menos 1. Vou estar rodando aqui para a gente poder ver como fica. No caso aqui, ele primeiro imprimiu o número 3, a variável número. Depois ele concatenou texto e número com a variável número, então texto e número 3. Depois ele fez o cálculo, 3 mais menos 1, 2. E depois ele fez a subtração, 3 menos menos 1. E aí, menos com menos deu mais, ficou 4. E para o caso de números decimais, a coisa aqui começa a ficar um pouco mais complexa. Deixa eu mudar aqui o método que vai ser chamado. Porque para o tipo decimal, nós temos vários tipos que a gente pode estar atribuindo, mudando ali pequenas características. Isso é uma das coisas que varia também de linguagem para linguagem. Aqui no C Sharp nós temos o float, o double e o decimal. Eu coloquei aqui comentando cada um, para caso vocês queiram pegar o projeto para estudar depois. O tipo float ele surgiu aí para aguentar o ponto flutuante, né, para casas decimais. E depois surgiu a necessidade de expandir o número de casas decimais. Então surgiu o número double. A característica que diferença entre um e outro é que o float ele trabalha em cima de 4 bytes e o double ele trabalha em cima de 8 bytes. Então ele tem aí o dobro de bytes. E a gente também tem o tipo decimal. O número decimal ele é mais usado ali na parte financeira ou em relação à previsão de tempo, coisas que precisam ser bem precisas, que um número arredondado depois da vírgula vai impactar no resultado final.
Então, para isso, a gente tem o tipo decimal, que ele é mais recomendado. E aqui no C Sharp a gente tem essa regra também do sufixo, que no caso, quando você passa a variável fortemente tipada, que nem aqui eu estou passando float, double, decimal, o sufixo nem sempre ele é, dependendo da versão que você tiver, nem sempre ele é obrigatório. Mas no caso de uma variável genérica, para você falar qual tipo de decimal aqui que vai ser usado, é legal você usar o sufixo, até para ser reconhecido depois, mais adiante num código, você está trabalhando num código muito grande e não quer ter ali problemas de criou uma variável do tipo double e depois vai lá e passa para ele um tipo decimal, ou então um decimal para o tipo double, né, que é algo ainda mais grave. Então, você passa aqui o sufixo por padrão, quando você cria uma variável genérica e passa o número decimal, ele coloca aqui como double. Mas se você quiser aí exigir que ele crie uma variável do tipo decimal, você pode colocar o sufixo m, automaticamente ele passa aqui para decimal. E se colocar o sufixo f, ele passa para o tipo float. Vou estar aqui rodando o código, vocês podem ver que não vai ter diferença nenhuma entre a forma como ele imprime os três. Então até que se for só para você fazer ali um cálculo pequeno, algo simples, e quiser mostrar na tela, não vai ter grande diferença. Uma coisa que você pode notar o impacto é na questão do desempenho. O decimal, por conta dessa precisão maior, ele custa um pouquinho mais do desempenho, porém ele retribui isso na precisão, né? Vou estar rodando aqui agora para vocês verem. Ó, a impressão ficou os três totalmente iguais, porque é algo aqui bem simples, né? Então não vai ter diferença nenhuma. Prosseguindo, agora a gente vai ter as variáveis do tipo booleano. As variáveis do tipo booleanas, elas são binárias, né? Então ou é verdadeiro ou é falso. E eu estou aqui criando a variável verdadeiro, estou passando o valor true e vou imprimir ela na tela. Depois eu crio a variável do tipo falso e vou imprimir ela também na tela. Não tem muito o que a gente comentar aqui. É somente isso, para quando você quer falar que algo é verdadeiro ou falso, algum teste, vai fazer uma condicional ali, você tem essa variável do tipo boolean. E no caso ela pode ser usada aqui também com a questão de negação. Então se você nega uma variável do tipo verdadeiro, ela se torna uma variável do tipo, ela vai imprimir, no caso, falso. E se você nega o valor falso, ele vai imprimir verdadeiro. Vou estar rodando aqui para a gente ver. Ele fala o true da variável verdadeiro, depois o falso da variável falso, depois ele nega o verdadeiro, ele fala falso, e depois ele nega o falso falando verdadeiro. O vetor ele é a mesma coisa que um array, então você pode acabar encontrando ele por esse nome também. E para exemplificar ele é uma variável que dentro dele ele leva outras variáveis. E a forma de definir aqui o vetor, ela também muda bastante de linguagem para linguagem. Aqui no C Sharp a gente tem essa forma aqui de já criar ele e passar os valores para ele, mas isso pode mudar dependendo da linguagem que você estiver usando. No caso, quando eu falo que é uma variável que aguenta outras variáveis dentro, né? Eu quero dizer que ele aguenta vários valores e ele mapeia pelo índice dentro desse vetor. Então aqui eu estou criando um vetor do tipo string de tamanho 5 e estou passando aqui uma string para cada índice desse vetor. E para imprimir ele na tela, eu estou usando aqui o string join. O string join é para quando você tem um vetor ou uma lista e você quer pegar todos os valores, retornar todos os valores desse vetor ou lista por um caractere dividindo eles. Então aqui no caso eu estou usando uma vírgula, mas eu poderia usar um hífen ou então qualquer coisa aqui, qualquer texto eu posso colocar
e entre um valor e outro do vetor, ele vai estar colocando esse texto que a gente passar aqui no parâmetro. No caso, eu também coloquei aqui essa outra linha, porque como a gente imprimiu aqui os textos só dando console, writeLine e o valor da variável, eu quis deixar aqui para mostrar que não funciona você só colocar o valor do vetor. Chamar aqui o vetor dentro do console writeLine não vai funcionar, ele vai exprimir o tipo do vetor, né? Ele vai colocar lá system.string e as chaves. Então eu deixei aqui anotado que essa forma não funciona. Se você quiser percorrer os valores do vetor, eu recomendo aí usar o string.join ou então um laço de repetição para poder entrar dentro dele. Eu também estou criando aqui um vetor do tipo int, sem definir o valor dele imediatamente na hora da criação e definindo aqui, né, passando os valores de acordo com o índice dele. Então ele tem tamanho de 2. No primeiro valor, que é o índice 0, eu passo 3. E no segundo valor, na segunda posição dele, eu estou passando o valor 2. E também criei aqui um vetor do tipo boolean e também de tamanho 2. E na posição 0 e na posição 1 eu estou passando o valor true. Na verdade eu estou passando o valor true para a posição 1 e atribuindo para a posição 0 o valor 1. Então ele está pegando o valor que está dentro dessa outra posição. E vou estar rodando aqui para a gente poder ver como o string join funciona. Aqui, ó, ele colocou cada valor que está dentro do vetor separado pela vírgula. Então ele percorre todos eles e vai imprimindo aqui, separando pela vírgula. Na verdade, não é que ele percorre, né? Ele forma uma nova string a partir do valor que tem aqui dentro, né? Ele não vai passar por dentro como um laço de repetição. E agora eu vou pegar para vocês o conceito de matriz, falar para vocês o conceito de matriz. A matriz, ela é um vetor de vetores. Então, aqui a gente tem a definição de um vetor, né? Como a gente tem aqui no outro. A gente abre as chaves e passa o valor. Só que o valor dele são 2 vetores. E cada vetor tem 5 espaços dentro também para armazenamento. Então, aqui eu estou criando 2 vetores dentro dessa matriz. E eu estou passando 5 strings dentro de cada um. E para percorrer a matriz é um pouco diferente. Você tem que usar daí um laço de repetição para passar por cada item da matriz. Então, cada vetor aqui dentro desses dois, ele vai ser essa variável item, no contexto aqui do laço de repetição. E aí, dentro aqui do item, ele vai passar por cada item da matriz. Eu sei que fica um pouco complexo, até porque a matriz ela tem esse conceito um pouco mais complexo, né, de vetor multilinear, mas é algo que você vai pegando com a prática também. Eu vou estar rodando aqui para a gente ver. A gente pode ver que ele primeiro imprimiu os valores do primeiro vetor e depois ele imprimiu o valor do segundo vetor. Então, a matriz ela tem esse conceito de vetor de vetores, né? Dentro dela tem vários vetores, eu poderia aqui colocar 5 de 5 e aí daria para adicionar outros vetores aqui dentro. Hoje em dia é mais difícil de você ver o uso de matrizes e vetores nos códigos, porque cada vez mais vem sendo utilizado a questão de listas e também na parte de orientação a objetos, que eu vou falar mais para frente nas próximas séries aqui no canal. A gente vê questão de classe que vai dentro de classe, e não se vê tanto a necessidade de você criar uma matriz para passar um dado para outro lugar. Você pode fazer isso passando uma lista e você tem ali as características daquele objeto, então tá tudo bem mais definido, né?
Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido exemplificar para vocês o conceito aqui de variáveis, vetores e matrizes. A gente passou pelos tipos mais comuns de variáveis, porém aí dependendo da linguagem de programação que você esteja trabalhando, vão ter outros tipos de variáveis e pode mudar ali a forma como define ela, como que atribui valor, talvez tenha um requisito ou uma questão ali de sintaxe diferente, mas na raiz mesmo da lógica de programação, esses são os conceitos assim essenciais e mais para frente a gente também vai ver outros desses conceitos que são obrigatórios, conceitos básicos para todo programador. A gente vai ver aí questão de condicionais, laços de repetição e tudo isso nos próximos vídeos. Então, se você tem interesse, se inscreva no canal e dependendo da data, talvez já esteja até na playlist aí, se você tiver a opção de assistir ela aí do lado, talvez já esteja disponível esses vídeos. Se gostaram, espero que deixem um feedback, deixem aí um comentário falando o que acharam. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.